Fragmento 53. Seção 103, 10 de junho de 1983. Jim, a informação na seção 103 diz respeito à condição espásmica contínua da região abdominal da Carla. Grandes quantidades de dor acompanhavam os espasmos e faziam com que ela se tornasse menos e menos capaz de funcionar em qualquer forma de serviço. Assim ela se sentia inútil, e sua alegria natural foi reduzida e era o foco dessa série de perguntas. Além disso, Carla havia decidido parar de comprar roupas por um ano porque ela sentia que havia dedicado muito tempo e atenção a uma parte transiente de sua vida, e queria quebrar esse hábito, e esta decisão aumentou sua perda de alegria. Carla, em junho de 1983, Don e Luther, nosso locador e proprietário da casa na qual nós tínhamos vivido durante todas as sessões com Ra, estavam presos em uma luta que não poderia ter vencedores. Por Luther ter aumentado o preço pedido em arbitrários $5,000 no meio das negociações, e porque Dom estava determinado em recusar a comprar a casa sem que Luther mantivesse seu preço original, todas as tentativas fracassaram. Neste ponto, eu estava apenas tentando retirar o depósito calção de Dom. Luther não o liberaria depois que nós tivéssemos concordado em não comprar a casa. Ele sentia que o depósito deveria ser dele de qualquer maneira. Luther não foi uma grande ajuda. Eventualmente, eu iria concordar, muito depois da morte de Dom, em dar a ele metade do depósito calção. Realmente não parecia importar o que era justo. Houve mais confusão porque nosso advogado para a compra da casa não fez seu trabalho direito. Eu não queria levar à justiça, sentindo que Dom não teria feito isso. Nada resolveria, tudo parecia como se nós estivéssemos nos movendo em melado. Esta era o tipo de energia confusa que parecia ter nos dominado. Nada parecia funcionar bem, eu incluída. Dom estava se sentindo enfermo, também, apesar de numa forma vaga e genérica em vez de qualquer coisa aguda. Apenas o Jim estava recuperando saúde a cada dia. Eu estava preocupada com Dom sem saber o porquê, realmente. Neste estágio de sua doença mental, ela era muito sutil. Ele simplesmente se sentia muito para baixo, e estava muito propenso a pensar e planejar para o cenário do pior caso. Enquanto ele, durante toda a sua vida, era sempre rigorosamente cuidadoso e meticuloso em seus afazeres, uma mudança de endereço estava programada e sua resposta normal não era tão lenta. Nós tínhamos que nos mudar. Mas mês após mês, procurando constantemente tanto aqui quanto em Atlanta, nós pudemos encontrar nada que agradasse ao Dom. Eu colocaria este ponto como o período dentro do qual eu estava me tornando consciente de que algo estava realmente errado. Como era sempre nosso padrão, eu respondia aos sentimentos de preocupação pedindo ajuda e comunicando. Dom respondia ao mesmo com uma reserva crescente. Ele podia ser firme sobre apenas uma coisa, que nada que nós estávamos achando era o lugar correto. Nesta atmosfera, nós estávamos todos desconfortáveis, inquietos. Eu tenho a tendência de me manter ocupada quando eu fico preocupada. Eu estava ocupada. Todos os registros estavam em ordem. Eu saía para minhas caminhadas e fazia minhas sessões na hidromassagem e tentava continuar esperançosa. Eu me sentia constantemente um pouco irritada com o Dom, porque eu nunca podia entender por que ele rejeitava cada casa que encontrávamos nos anúncios ou víamos nas ruas. Ele parecia arrastar seus pés por nenhuma razão. Dom nunca foi alguém que compartilhava seus motivos para fazer as coisas. Ele simplesmente dizia não, bem como Nancy Reagan sugeriu posteriormente. Não era uma solução para nenhum ambiente. Este é o primeiro momento no qual eu posso olhar para trás e dizer, aqui eu estava sentindo que ambos de nós estávamos perdendo terreno, Dom e eu mesma. Eu estava pesadamente dependente dele. Eu fui criada como uma pessoa totalmente independente, e eu tinha que aprender a abandonar todas as coisas exceto o que Dom precisava de mim. E Dom precisava que todas as minhas escolhas fossem feitas em torno dele. Ele queria que eu estivesse em casa, uma pessoa que ele poderia contar para ser carinhosa e desejando fazer o que quer que ele se decidisse. Ele de fato nunca me consultava, e isso soa muito chauvinista, mas ele não queria isso pessoalmente falando. Ele simplesmente não consultava ninguém. Ele nunca consultou.
E sua visão das mulheres era tão ruim que eu poderia apenas parecer melhor. Eu rapidamente formei a opinião que quando eu parei de ter interferência para uma ideia, aquela ideia era certa. Me levou pelo menos os primeiros 6 anos de nosso relacionamento para entender que não importava o que acontecesse, eu nunca deveria arrumar um emprego que me distanciasse dele, mesmo distante como a minha mesa. Ele até mesmo me fez parar de trabalhar em nossos projetos, muitas vezes, quando ele estava em casa. Quando eu estiver de folga, você está de folga, ele diria. Então eu praticamente havia delegado minhas decisões a ele. Deve ser notado que eu estava ciente do toque doentio desse relacionamento. Entretanto, ele era e continua a ser, em minha opinião, que este era o melhor que Dom poderia fazer com relação a ter um relacionamento. E isso era bom o suficiente para mim. Com o que Dom estivesse se preocupando, eu estava pronta a fazer o que quer que ele precisasse. Ponto final. E neste ponto, com minha saúde comprometida e desejando mais sessões, eu não fui autorizada a fazer muito, exceto seguir meu regime e tentar manter meu peso acima de 40 quilogramas. Eu estava inteiramente neste modelo de vida, pois o que mais importava para mim desde o início era ver o Donald realmente feliz, como apenas o contato com Hal o deixava. Então todos nossos esforços eram nessa direção, apenas ter mais uma sessão. Entretanto, o que desde sempre ia cooperativamente com minha dependência era sua vontade de conduzir nosso curso, de fato, sua insistência nisso. Eu ficava satisfeito em dar essa liderança para ele, e fazer o que ele dizia. Ele era muito mais sábio do que eu era ou poderia algum dia ser. Quando ele parou de dar ordens, e de fato parecia não saber o que fazer, eu fiquei bem perdida. Meu modo era achar o que ele queria e fazer. Mas com a questão da mudança, nós entramos em uma arena onde eu não poderia ter sucesso. Nenhuma casa, nenhum apartamento era aceitável. Eu não acho o fato de ter perdido minha alegria de forma alguma estranho. Eu estava totalmente perplexa. Meu sentido de realidade foi comprometido. Os comentários sobre vestimentas dizem respeito a uma faceta da minha responsabilidade da qual eu não tenho orgulho, mas de fato possuo. Eu absolutamente amo vestir um novo vestido ou par de meias ou o que quer que possa agradar meu gosto. Minha infância foi muito pobre de roupas bonitas, pois as finanças familiares eram apertadas. Minha mãe e eu, quando eu já tinha crescido e a carreira dela como psicóloga já havia começado, tínhamos uma data fixa para almoço e compras que nós mantivemos fielmente até sua morte em 1991. Eu encontrava coisas maravilhosas com ela, como ela era uma companhia para as compras, procurando em grandes massas de promoções com a paciência de uma arqueóloga, separando por boas marcas e pelo preço certo. Até hoje, quando eu posso, eu amo sair para caçar promoções, e fico empolgada apenas por poder usar algo novo. Eu mantive minha promessa para mim mesma, e não comprei roupas para mim por um ano inteiro. Entretanto, eu trapaceei, pois eu comprei coisas para a mamãe e ela comprou coisas para mim. Eu mantive a palavra da promessa de qualquer forma. Seção 103, 10 de junho de 1983. Questionador. O instrumento pergunta por que ela perdeu sua alegria no passado recente? Ra comentaria. Por favor? Ra. O instrumento tomou uma decisão de livre-arbítrio de não endereçar a catálise física, causando grande dor, através dos meios do composto químico alopaticamente prescrito, que o instrumento estava certo que seria eficaz devido à sua confiança nas sugestões de Ra. Assim, a catálise foi dada em uma forma mais completa. O serviço a outrem exterior se tornou praticamente impossível, fazendo com que a entidade experienciasse, mais uma vez, a escolha do martírio, isto é, colocar valor em uma ação fatal e morrer ou colocar valor na consciência da criação e do uno criador e, desse modo, viver. O instrumento, através da vontade, escolheu o último caminho. Entretanto, as distorções mentais e emocionais não deram o apoio necessário a esta decisão para manter um estado de unidade que essa entidade normalmente experiencia e tem experienciado desde os primórdios de sua encarnação. Já que esta catálise foi aceita, o trabalho iniciado para remover distorções bloqueando o raio índigo pode bem ser continuado aceleradamente. Questionador. Ra poderia recomendar trabalho apropriado para a remoção do bloqueio de raio índigo?
Nós não podemos recomendar para a situação geral, pois em cada caso o vórtice distorcional é único. Nesta ligação em particular, o trabalho mais apropriado está nos poderes de análise e observação mental e mental-emocional. Quando o complexo mais forte e menos distorcido é colocado como apoio, então as porções menos fortes do complexo devem ser fortalecidas. Esta entidade tem há muito trabalhado com esta catárese. Entretanto, esta é a primeira ocasião na qual as drogas, para amenizar a dor que intensifica a catálise, foram recusadas. Questionador: qual é a situação atual com relação a nosso companheiro, orientado ao serviço a si, de quinta densidade? Esta entidade tem, por algum período de espaço-tempo, estado em descanso. Entretanto, ela foi alertada para os trabalhos ocorrendo e deve, em breve, ser sua companheira mais uma vez. Questionador: pode recomendar o que o instrumento pode fazer, ou o que nós podemos fazer, para melhorar qualquer uma das energias do instrumento? Isto é material anteriormente coberto. Nós delineamos o caminho que o instrumento pode tomar em pensamento. Questionador: eu não queria cobrir material anteriormente coberto. Eu queria acrescentar qualquer parte deste material para especificamente focar neste momento, a melhor coisa possível que nós ou o instrumento poderia fazer para melhorar estas energias, a atividade. Saliente. Antes de responder, nós solicitamos sua vigilância durante intensificações de dor, já que o canal é aceitável, mas está sendo distorcido periodicamente pelas distorções físicas severas do corpo químico, de raio amarelo, do instrumento. Aqueles itens salientes para o grupo de apoio são louvor e agradecimento em harmonia. Estes, o grupo tem realizado com tal grau de aceitabilidade, que nós não questionamos a harmonia do grupo. Com relação ao instrumento, a jornada a partir do valor da ação para o valor em esse é árdua. A entidade tem se negado a fim de ser livre daquilo que ela chama de vício. Este tipo de martírio, e aqui nós falamos do pequeno, mas simbolicamente grande, sacrifício da vestimenta, faz com que a entidade conceba uma individualidade na pobreza, que alimenta a falta de valor, a não ser que a pobreza seja vista como sendo a verdadeira riqueza. Em outras palavras, bons trabalhos por razões erradas causam confusão e distorção. Nós encorajamos que o instrumento se valorize e veja que seus verdadeiros requerimentos são valorizados pelo self. Nós sugerimos contemplação da verdadeira riqueza do ser,